alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula: conhecer as diferentes emissões radioativas, compreender sobre as leis da radioatividade, entender o significado do tempo de meia-vida e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas da aula de hoje? O que são emissões radioativas? Você já ouviu falar em decaimento radioativo? Será que há diferença entre desintegração e decaimento radioativo? Vamos estar respondendo essas perguntas durante a aula. Então, olha só, o que é a radioatividade? Ela é um fenômeno nuclear espontâneo pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas, tornando-se um elemento químico mais estável e mais leve. Lembrando que o núcleo do átomo é sempre formado por prótons e nêutrons. Então, a nossa radioatividade acontece dentro de um núcleo que é instável e está buscando a estabilidade e, para isso, ele emite partículas e ondas, se tornando mais leve e, assim, mais estável. E estamos falando de coisas lá do núcleo do átomo. As emissões radioativas, então, são naturais, o deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas, liberadas pelo núcleo de um átomo quando são submetidos a um campo magnético ou elétrico. Sofre uma subdivisão em três tipos bem distintos: partículas ou radiações alfa e beta e onda eletromagnética gama. Então, quando eu tenho um núcleo que é instável, na presença de um campo magnético ou num campo elétrico, ele vai sofrer subdivisões com partículas bem distintas, que são alfa e beta, e a radiação gama, e vamos conhecer bem cada uma delas. Então, o que a gente conhece aí como radiação alfa, a gente usa o símbolo aí da letra grega alfa, e é formada por dois prótons, que colocamos aqui embaixo no símbolo, e dois nêutrons formando um núcleo de hélio. E aí, como a gente tem aqui em cima, a especificação da soma dos prótons mais o nêutron, por isso 4 é o número que colocamos aqui. São partículas que apresentam massa e carga elétrica positiva. Podem ser facilmente detidas por uma folha de papel, porém não conseguem ultrapassar a camada externa de células mortas da pele de uma pessoa. Então ela atravessa a folha de papel, essa radiação, mas ela não consegue atravessar as células mortas que estão na superfície da nossa pele, por exemplo. Assim, são quase inofensivas, porém podem penetrar no organismo por meio de ferimentos ou aspirações, causando lesões graves. São empregadas no tratamento de câncer, então é uma radiação utilizada pela medicina e é uma radiação ionizante. Você lembra o que significa ionizante? Toda radiação ionizante é aquela que tem a capacidade de remover um elétron de um átomo. Já a nossa radiação beta não é composta por prótons nem nêutrons, por isso aqui em cima a gente tem o zero, mas por um elétron, logo apresenta carga elétrica negativa, e aí a gente representa embaixo aqui do símbolo da letra grega beta, o -1. A partícula beta possui uma interação com a matéria e tem um alcance maior e um poder ionizante cerca de 1/10 maior quando comparada à partícula alfa. Pode ser bloqueada por uma folha de alguns milímetros de alumínio. Quanto à saúde, as partículas beta penetram moderadamente em tecidos vivos e podem causar mutações gênicas espontâneas. As fontes de emissão das partículas betas podem ser utilizadas em terapias de radiação no combate ao câncer e é uma radiação ionizante também. Então, a radiação beta ela é mais agressiva que a alfa, tem um alcance maior, consegue penetrar os tecidos vivos e pode causar mutações, modificar lá o DNA das células que são atingidas por elas. Vamos fazer a nossa primeira atividade sobre radiação? Então, a radioterapia é uma forma comum de tratamento do câncer. De acordo com a American Society of Radiation Oncology, chamada de ASTRO, 2 em cada 3 pacientes com câncer são tratados com radioterapia, isoladamente ou em combinação com outros métodos terapêuticos, como cirurgia e quimioterapia. Discorra brevemente sobre o tipo de radiação utilizada nesta terapia. Vou dar um tempinho para vocês escreverem um pouco sobre esse assunto.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o que eu trago aqui é uma opção e espero que a resposta de vocês esteja parecida aqui com a minha. A radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes, que são um tipo de energia para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem, sendo que a radiação mais utilizada é a beta, que está disponíveis em aceleradores lineares de alta energia. Essas radiações não são vistas e durante a aplicação o paciente não sentirá nada. Então, a radioterapia, a radiação beta, como consegue atingir as células vivas, é usada então para paralisar as células do tumor e é um tratamento bem eficiente junto com outros para vários tipos de câncer. Vamos falar um pouquinho sobre as leis radioativas. Olha só, a primeira lei da radioatividade, ou lei de Soddy, fala o seguinte: quando um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e seu número de massa diminui em 4 unidades. Então, lembram lá do início da aula, a emissão da radiação vem de núcleos instáveis que querem se tornar mais leves e assim terem mais estabilidade. Então, se eu tenho um núcleo, por exemplo aqui, de urânio, ele vai emitir uma partícula alfa e ele vai virar o tório. Então, a gente vai ter a diminuição de 4 aqui e 2 aqui, como ele fala lá. Seu número atômico diminui em 2 unidades, número atômico a gente representa embaixo, e seu número de massa diminui em 4 unidades, número de massa representamos em cima e aqui está na cor vermelha. Então a gente tem esse tipo de exemplo aqui de equação para mostrar a primeira lei da radioatividade para a emissão da radiação alfa. De forma geral, a gente vai diminuir então 4 do número de cima ali, que é o número de massa, e 2 do número atômico, que a gente representa por Z maiúsculo, como aqui na expressão genérica aqui da primeira lei da radioatividade. A segunda lei da radioatividade, ou lei de Soddy-Fajans, fala o seguinte: quando o átomo emite uma partícula beta, o seu número atômico, Z, aumenta em 1 unidade e o seu número de massa, A, não se altera. Lembrando que a partícula beta não tem massa, então o número de massa não vai se alterar. Na equação geral, a gente tem uma situação como essa aqui. O A, que está representado em vermelho aqui, que é o número de massa, mantém-se igual e a gente vai ter uma mudança no Z, que é o número atômico ou o número de prótons, que vai ficar aumentado em 1 unidade. Então, por exemplo, temos aqui um carbono 14 de massa 6 de número atômico, que emitiu uma partícula do tipo beta, vai ter a sua massa igual, continua sendo 14, mas o número atômico aumentou 1, foi para 7. Como mudamos o número atômico, mudamos o número de próton, estamos mudando o elemento químico e aí ele se torna um nitrogênio. E aqui a gente tem um exemplo mostrando esse processo da emissão de uma partícula beta na figura, ok? Vamos para a atividade 2 agora? Durante os estudos realizados com a radiação, Marie Curie observou que novos elementos químicos podem ser formados por meio do que ela denominou de decaimento radioativo. Nesse decaimento, o número de um átomo emite, por exemplo, radiação alfa e forma um novo elemento com um número de massa e número atômico diferente do átomo que originou. Assim, se partimos do núcleo do polônio, qual será o número atômico e o nome do novo elemento formado quando o polônio emitir uma radiação do tipo alfa? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Quando um nucleídeo emite uma partícula alfa, a massa atômica é reduzida de 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades, assim como a gente já sabe da primeira lei da radioatividade. Assim temos o polônio com o seu número de massa aqui 210 e o seu número atômico 84. Ele emitiu então uma partícula alfa e ele ficou 206 e 82. Reduzimos 4 unidades no número de massa e 2 unidades no número atômico. O elemento X, com o número atômico 82, é o chumbo de símbolo Pb. Para a gente poder saber esses valores, a gente pode estar acessando a tabela periódica do Educalabs, aqui através do QR Code, e a gente procura lá o 82 para ver qual é o símbolo do elemento. Em outras questões como essa, por exemplo, você pode estar usando a tabela periódica aí através de uma forma virtual. Será que há diferença entre desintegração e decaimento radioativo? A resposta é não. Na verdade, desintegração ou decaimento radioativo é um fenômeno da transformação de um átomo com um núcleo instável em outro átomo menor e com um núcleo mais estável energeticamente por meio das emissões radioativas. E aí você pode estar fazendo um mapa mental para organizar esses conceitos todos de radioatividade, as leis e as características das partículas e emissões, e aqui a gente dá a sugestão para você de como elaborar um mapa mental através de recursos tecnológicos. É uma boa maneira de estar fixando o conteúdo e aprendendo mais. Decaimento ou desintegração radioativa. Observe que a partir de um núcleo instável, o isótopo π, ocorre o decaimento ou desintegração radioativa, transformando-se núcleos menores, chamados de isótopo filho, mais a liberação das emissões radioativas. Então aqui a gente tem um desenho, um esquema que mostra o decaimento radioativo. Então a gente tem um isótopo π que vai fazer a emissão das partículas alfa, beta e as ondas eletromagnéticas gama se transformam em outro isótopo que chamamos aqui de isótopo filho, e esse é o processo do decaimento, que vai tornando o núcleo cada vez menor conforme ele vai emitindo as suas partículas e ondas. Vimos as emissões radioativas das partículas alfa e beta, mas as emissões radioativas são 3, alfa, beta e gama. Raios ou radiação gama tem esse símbolo aqui, então, que é a letra grega gama, e 00 são os números que acompanham. São ondas eletromagnéticas de alta frequência, então elas não têm massa, por isso 0 ali. Geralmente associadas com decaimento alfa e beta. Então, no momento que o núcleo emite partículas alfa e beta, ele também vai estar emitindo os raios gama. Produzidos a partir do decaimento radioativos ou através de máquinas. Pode arrancar elétrons de diversos materiais. Causam danos à molécula de DNA dos seres vivos, é uma radiação ionizante, pode ser bloqueada por blocos com espessura acima de 40 centímetros e é utilizado na esterilização de materiais cirúrgicos, odontológicos e na irradiação de alimentos, em cirurgias mais complexas e em observações astronômicas, entre outras aplicações. Então, os raios gama ou radiação gama têm uma ampla utilização, como ele ataca as moléculas e faz danos, então ela é usada para esterilizar os materiais, porque assim, expondo os materiais à radiação, a gente vai estar eliminando os micro-organismos. Aqui a gente tem um desenho que mostra o grau de penetração dessas partículas. A partícula alfa possui um poder de penetração baixo, a partícula beta possui um poder de penetração médio e as ondas eletromagnéticas gama possuem um poder de penetração bem alto. Então aqui a gente está mostrando o alcance delas. A alfa aqui é parada pela folha de papel, a beta que é parada por uma folha fina de alumínio e os raios gama aqui que só vão ser parados por uma placa bem grande aí de pelo menos 40 centímetros de chumbo. Vamos fazer a atividade 3 agora? O uso da radiação é um método eficiente associado por indústrias alimentícias, onde os alimentos são submetidos a uma quantidade controlada de radiação ionizante por um período determinado. As radiações ionizantes usadas em alimentos são os raios-X,
raios gamas ou feixe de elétrons. Qual o objetivo de realizar a radiação ou a irradiação de alimentos? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. O principal objetivo do método por irradiação é inibir a maturação de algumas frutas e legumes através de alterações no processo fisiológico dos tecidos vegetais presentes. A irradiação ainda impede a multiplicação de micro-organismos que causam a deterioração do alimento pela alteração de sua estrutura molecular, o que permite prolongar a vida de alguns produtos. Esse método é utilizado geralmente em alimentos para exportação. Então, a irradiação faz com que o alimento demore mais tempo para amadurecer, assim pode ser transportado por um percurso maior e também impede a multiplicação dos micro-organismos, porque ataca as células deles. Vamos falar um pouquinho sobre tempo de meia-vida? É o intervalo de tempo em que uma amostra deste elemento se reduz à metade. Esse intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração. Então, vocês lembram das aulas do primeiro ano, onde a gente fazia aquele cálculo para saber qual que era a massa dos isótopos mais abundantes dos elementos? Lembram disso? Então, a gente tem alguns isótopos radioativos que fazem essa marcação aí dentro dos organismos vivos. E aí, a passagem do tempo vai diminuindo a quantidade desse elemento dentro de uma amostra que já um dia foi viva, a partir do momento que ela deixa de ser, e é através do tempo de meia-vida que fazemos a datação dos fósseis, por exemplo. O tempo de meia-vida de um elemento químico radioativo é utilizado para determinar a idade de um fóssil, rochas e objetos arqueológicos, pois o carbono 14, que é o isótopo radioativo do carbono, é incorporado pelos organismos vivos e a partir de certo momento ele vai tendo a sua diminuição. A idade da Terra foi determinada por meio da desintegração radioativa do urânio. Para a estimativa de quanto um lixo radioativo deve ser isolado, e em radiofármacos sem ação farmacológica é utilizado na medicina nuclear para o diagnóstico e a terapia de várias doenças. Então, esse conceito aí do tempo de meia-vida ajuda em todas essas situações. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula. Olha que interessante essa reportagem aqui, ó. Cientistas recuperam o som de instrumentos da Idade da Pedra. A primeira datação de carbono 14 da caverna, realizada em um pedaço de carvão e um fragmento de osso de urso, forneceram uma data de cerca de 18 mil anos. Usando técnicas de fotogrametria,
para destacar modificações exteriores que não são facilmente vistas a olho nu, os cientistas encontraram traços de uma substância orgânica marrom, provavelmente uma resina ou cera, que pode ter sido usada como adesivo para fixar o bocal numa espécie de concha, e eles acreditam que esse é o primeiro instrumento, né, pré-histórico encontrado. E lá no QR Code da reportagem você pode ouvir o som desse instrumento. O que estudamos na aula de hoje? Conhecemos as diferentes emissões radioativas, aprendemos sobre as leis da radioatividade, entendemos o significado do tempo de meia-vida e praticamos conhecimentos com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!